Mas se eu conheço as consequências? Sabe as consequências disso? Bem, eu acho que toda a gente sabe, né, quando se está contra o sistema, nesse caso, o sistema, atenção, sistema corrupto, sistema corrupto. Sistema corrupto. Sistema corrupto. É assim, é quase impossível passar despercebido, porque a corrupção hoje é tão visível aos olhos das pessoas que quem disser que não sabe que há corrupção, quer dizer, está a brincar com a própria vida, com a sua própria existência. Eu penso que isso é tão visível, isso é indiscutível. Eu estou contra aqueles que prevaricam, que abusam, contra a oligarquia, que é um grupo restrito de pessoas que decidem como é que Moçambique vai ser governado. Que esse grupo de pessoas detém o poder financeiro, detém o poder político e portanto, tornam-se muitas vezes arrogantes porque o dinheiro faz isso, faz a cabeça das pessoas. Claro, eu acho que este país, a maior parte das pessoas e atitudes que saem ao povo são atitudes arrogantes. Quando tu obrigas uma pessoa, mandas calar uma pessoa e as pessoas não têm o poder não têm o poder da liberdade de poder falar e liberdade de expressão, não podes. Estão-te a sufocar. Epá, então isso, e Fred, mete uma coisa na cabeça, deixa-me acabar, mete uma coisa na cabeça, Fred, isso não tem nada a ver com política. São direitos humanos e o direito constitucional, estás a perceber, permite-te e dá-te a liberdade, estás a perceber, de tu manifestares-te, fazer reuniões públicas, desde que tu informes. Ninguém precisa de autorização para fazer marchas. Em relação ao comportamento da polícia em relação àquela marcha? A polícia tem de ir para proteger as pessoas que se estão a manifestar e não o contrário. Agora, a probabilidade, eu estou a dizer probabilidade, ouçam bem as minhas palavras, a probabilidade de aparecer alguém dentro da marcha que se rebela ou que tenha uma atitude um bocadinho mais violenta, não é responsabilidade, estás a perceber, nem do organizador da marcha, estás a perceber, nem da massa, da maior parte das pessoas que iam lá com uma mensagem pacífica e iam marchar pelo Azagaia. O povo não tem armas. Qual é a arma que o povo tem aqui? Dizer que o povo estavam bêbados, drogados às 5, 6 horas da manhã? Mas, assim, que eu saiba, não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não estou na cabeça das pessoas. Estás a ver, Fred? O que eu posso dizer é que os meus atos, eu posso falar pelos meus atos, e os meus atos foram atos de cidadania. Não tem nada a ver. Quando eu falo, eu tenho a obrigação de alertar o povo para as coisas que eu acho que sejam corretas. Estás a ver? Acho que nos meus 40 anos de carreira e 60 anos de idade, tenho alguma legitimidade para falar e dizer algumas coisas relacionadas com um assunto que é a minha paixão, que é cidadania, pá. Eu sempre, se vocês se lembram, eu fui dos primeiros músicos a cantar, civicamente para que as pessoas fossem às urnas votar. Eu fiz a primeira música em 1994, eu que fiz a primeira música e escolhi nessa altura ser apartidário. Eu disse, a partir do momento que eu estou a defender uma posição, estás a ver, neutra. Assim fazer diferente. O que é que faz hoje pensar diferente? Sim, mas eu não estou a pensar diferente. Eu continuo a ser neutro. Okay. Eu sou apartidário, eu não tenho partido. Não tem partido? Não tenho partido. Não tenho partido. Não tenho partido. Eu não acho que as pessoas tinham que ter partido. O senhor não tem partido? Eu faço parte da sociedade civil. Tu não tens que ter partido. Por que tu tens que ter partido? E eu acho que se calhar... O senhor não tem partido? Não tenho partido. Por que eu devo ter partido? Não tenho. Eu não sou obrigado a escolher partido nenhum. Não sou obrigado. Eu não sei qual é a dúvida, Fred. Eu não sou obrigado a escolher. Não. Pastor, temos que ser realistas no país em que nós vivemos. No país em que nós vivemos temos que ter um partido. Não temos. No país em que nós vivemos temos que ter partido. Não temos que ter partido. Eu continuo a dizer que não temos que ter partido. Eu estou a afirmar que eu não tenho partido. Então como é que você vive? Como é que eu vivo? Os grandes contratos, os grandes negócios que você tem. Quantos negócios? Ouve lá, o governo por si... Estás a ver? Quando o governo tens um governo, o governo é escolhido por uma maioria. Esse governo representa-te. E vou te dizer, tem, sim senhora, instituições governamentais. Espera. Sim, mas por que as marcas têm que ser necessariamente de um partido?
Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que aqui há um mal-entendido. Espera, é assim, essa é a tua percepção, não é a minha percepção. E não é a percepção de muitos moçambicanos. Estás a perceber? É assim, logicamente que há uma pressão muito forte sobre pessoas que têm um pensamento como o meu. Estás a ver que é um... O Stewart Skuma que agora está a cantar povo no poder, toda hora povo no poder. Nem agora, a minha atitude sempre foi essa. Estás a perceber? Mas eu sempre tens mais... muito crítico, deixa-me dizer, eu sempre fui muito crítico, mesmo a portas fechadas. As minhas críticas sempre foram até conversar com as pessoas que estavam envolvidas na direção deste país, como cidadão moçambicano e como alguém que tivesse acesso a essas pessoas. Estás a perceber? Agora, isso não faz de mim. Agora, vou dizer uma coisa, tenho responsabilidades muito grandes dentro deste sistema. Estás a perceber? Mas agora, tem de ficar bem claro, eu não tenho partido, não tenho cartão de nenhum partido, não tenho reuniões partidárias, nunca participei em nenhuma campanha. Mas é só tu veres a história, vai atrás, investiga. Nunca fiz um espetáculo ou alguma campanha política para partido nenhum, nunca fiz. As minhas campanhas sempre foram feitas no Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que é o STAI. Foram campanhas cívicas para levar o povo a votar. Estás a perceber? Então, eu percebo, eu quero que as pessoas... E tu não precisas, eu estou-te a dar essa luz, essa visão. Tu não precisas. É assim, para tu te desligar. Tu sabes qual é um dos maiores problemas que Moçambique tem? É a dependência financeira e econômica. Tu, quando dependes financeiramente e economicamente de um sistema, tu automaticamente ficas sem força nem liberdade de expressão. Ficas, porque tu dependes, porque se tu falas mal do sistema ou estás contra o sistema, ou dizes alguma coisa que o sistema não precisas, e dizes alguma coisa que o sistema não agrada ao sistema, o sistema tira-te o tapete, né? Tira-te o negócio. Posso, desculpa, mas vai cortar o raciocínio, é por aí agora que eu vou. Este vídeo, Povo no Poder, onde você está no meio da multidão em plena cerimônia do Azagaia, recordar que o Azagaia é uma figura em que o sistema não concorda com ele, e essa expressão povo no poder, em algum momento o sistema pensa que é do Azagaia, mas sabemos que é do saudoso Samora. E você, como a figura Stewart, você é diferente do Azagaia. O Azagaia é um jovem que tem uma mensagem, mas você é uma figura. É uma figura e tem uma mensagem. E tem uma grande responsabilidade. É uma figura que tem uma Falavas aqui... tem uma responsabilidade dentro de uma sociedade. E eu estou a assumir o papel de um cidadão, né, com responsabilidades cívicas. E eu acho que a sociedade civil moçambicana tem de repensar o seu posicionamento dentro... Quem deve pensar? A sociedade civil, estou a falar das pessoas que não têm um compromisso direto com o sistema ou com o governo, com partidos, estás a perceber? Porque tu tens essa sociedade civil, tu tens partido, neste momento tens, deixa-me lá. Tem medo de ser cancelado com o sistema por causa daquele comportamento? Bem, eu acho que tu próprio podes tirar as tuas próprias conclusões. Eu não estou, eu aqui não estou contra partidos nenhuns, eu estou contra aquilo que as pessoas estão a fazer às outras. Eu sou humanista, eu não sou político, estás a perceber? Eu nem sequer preciso falar de partidos políticos numa conversa para fazer as pessoas compreenderem que há violação dos direitos humanos, há uma violação à Constituição, que foram escritas mesmo por esses representantes que nós escolhemos e que nós pusemos no poder. Aqueles senhores que estão na Assembleia estão a ser pagos por nós, porque se as pessoas deixarem de gastar o seu dinheiro, estás a perceber, pagarem impostos e essas coisas todas, aqueles senhores ficam sem vencimentos. E aqueles senhores que estão na Assembleia da República estão lá para nos representar. E o que eles fazem muitas vezes não está absolutamente de nenhuma forma em coordenação com a sociedade civil. Não está. Estás a perceber? E a sociedade civil é uma força muito grande. A sociedade civil, que é aquilo que a malta chama de povo, aquele povo que não tem compromisso. Nem vamos falar daqueles que têm compromissos partidários e que mesmo dentro do partido, de um ou do outro, seja da Renamo, da Frelimo ou do MDM, pensam diferentes dos seus próprios chefes. Nós podemos aqui tocar vários pontos e aspectos políticos, estás a ver, que se tu quiseres, dentro da minha capacidade de raciocínio e de interpretação daquilo que se passa aqui neste país. E o que eu te estou a dizer é que tu não precisas, estás a ouvir, tu és uma televisão, meu irmão,
tens uma televisão para informar as pessoas e tens de informar sobre coisas verdadeiras, sobre coisas factuais. Por exemplo, aquilo que tu estás a fazer comigo neste momento é factual. Viste-me numa situação, tens uma prova que eu estive ali a dizer povo no poder. Estás a perceber? Eu estou a dizer que fiz aquilo, primeiro, porque acredito no Azagaia, na luta do Azagaia. Segundo, porque eu não sei qual é a tua admiração, pá. Fiz a minha música com a Azagaia há cerca de 10 ou 12 anos, sensivelmente. Estás a perceber? Nessa altura devia ter quê? 50, 48, 50 anos. Eu já tinha maturidade suficiente para decidir se eu queria participar numa música do Azagaia ou não. Estás a ver, né? E aceitei participar. Eu aceitei participar. Eu sabia exatamente o que é que eu estava a fazer. E eu sempre fui crítico, muito crítico em relação à educação neste país. A educação neste país é inócua. Estás a perceber? É uma educação quase sem conteúdo nenhum na formação do indivíduo. Eu sempre, e estou a dizer isso abertamente, mas eu escrevo isso nas redes sociais. Eu já fiz um post a dizer que a educação neste país precisa de uma reforma muito grande, enorme. Eu sei que é uma tarefa, eu sei que é uma tarefa difícil, mas estás a perceber que é para não permitir que as pessoas cresçam tão amarradas ao sistema como tu és. Ser cancelado por ser... Você prefere ser cancelado pelo povo e não com o sistema? Desculpa? Eu dizia que está... Eu prefiro ficar com o povo. Ok. Acho que posso repetir isso, mas queres que eu repita mais vezes? Eu prefiro ficar com o povo, do lado do povo. Agora, quero ficar ao lado de um povo consciente, um povo que ouça e arranje formas pacíficas e poderosas para combater tudo que são os males que esta sociedade tem. Sejam eles feitos pelo sistema ou pelo próprio... Porque é assim, há muitas coisas que o povo também faz que não são corretas. Eu vou dizer uma coisa, por exemplo, em relação à corrupção. Muita gente do povo, que não tem nada a ver com partidos, nem com governo, nem com nada, estão envolvidos em atos de corrupção. Essas pessoas têm de começar a pensar ao contrário, têm de começar a pensar em que posição é que estão. Nós não podemos estar a lutar dos dois lados, não podemos estar a receber luvas deste lado e depois dizer que a corrupção é má. Não pode, não há um pau com esses dois bicos, não existe. Exato. As pessoas têm de tomar uma posição e nós neste momento temos uma oportunidade porque se abriu, houve muita coisa que se abriu, as pessoas têm muito mais coragem, de falar sobre aquilo que pensam hoje do que se calhar há 10 anos atrás. É uma oportunidade que nós temos de repensar o posicionamento da sociedade civil dentro deste aspecto da governação do país, porque nós temos coisas a dizer. Os jovens têm consciência que tem espaço para falar. Os jovens sabem que tem espaço para concorrer à Assembleia Municipal. Há espaço. Então não sabem porque essa informação não passa e essa informação não interessa a um grupo pequeno. Há quem vê este movimento, desculpa, Stuart, eu quero outra opinião, há quem vê este movimento como um golpe de Estado. Stuart, como é que vê? Eu vejo como uma intervenção social de pessoas que querem reivindicar os seus direitos, mas nada. Golpe de Estado, golpe de Estado é uma palavra muito forte. Eu não queria, é assim, sabes uma coisa, Fred? E você faz parte, inclusive, exemplo, né? Porque você é uma das pessoas que está lá firme. Sim, há assuntos, Fred Jussia, que eu recuso-me a falar. E golpe de Estado é um assunto muito sério. Estás a perceber? É muito sério. Eu não gosto de brincar com essas coisas, estás a perceber? É assim, se alguém tiver alguma acusação contra mim, eu ainda não recebi essa acusação. Eu falava por causa dos pronunciamentos que toda aquela gente que esteve envolvida na marcha estava a querer, nas cerimônias, estava, então, portanto, com a intenção. Foi indiciado? Sim, fui. A televisão foi indiciada como uma das promotoras, financiadoras da... Receberam alguma intimação? Não. Foi sim público só. Foi só público. Então foi naquele discurso que nós ouvimos do vice-comandante da polícia, exatamente. Que é um discurso de rir, né? Aquilo é só para enganar crianças, meu. Sério? Para o discurso do ex... Nós temos que começar a ser sérios, pá. Então não vamos mandar miúdos para a guerra, né? Exatamente. Então, quando começarmos a falar e falarmos para pessoas que estudaram, até pessoas que não estudaram percebem que aquela justificação toda para a polícia ter atuado, do vice-comandante, por terem atuado com excesso de força por uma população indefesa, aqui não é justificação nenhuma, não é aceitável.
Então eu acho que as vítimas, as pessoas que foram lesadas, têm que atuar judicialmente, nem precisam de falar, não precisam estar a insultar, não precisam dizer nomes feios, insultar a polícia, o comandante, não precisam de fazer isso, não precisam de ofender. Tem de ir para aquilo que são os trâmites legais. Aí vamos ver se a justiça nesse país também funciona, porque se calhar, felizmente o que eu tenho lido nas redes sociais da parte da Associação dos Advogados, da Ordem dos Advogados, eles estão em defesa daqueles que mais necessitam neste momento. Quer dizer, o miúdo perde a visão com aquela violência, é um assunto sério, pá. As pessoas não podem levar aquilo de ânimo leve. Eu acho que a primeira coisa que devia ter sido feita aqui pelo governo, agora estou a falar do governo, devia ser um pedido de desculpas. Antes daquela justificação toda, seria um pedido de desculpas. Estás a ver, né? Porque houve vítimas. Então, foram lesadas. Pessoas que vão ter que ficar em casa 1, 2 ou 3 meses a recuperarem, não vão poder ir trabalhar, vão ficar sem pão em casa para a sua família, estás a perceber? E outras coisas. E começam a ser ostracizados também. Tem que evitar estar a falar essas palavras.